Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bocotaco. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá, deixa o like no começo do vídeo para estar nos ajudando. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esses últimos episódios de Jujutsu Kaisen, episódio 3 ao 5, dando o desfecho para essa história do Gojo, do passado dele, e também mostrando como que o Geto se perdeu no caminho da vida. E lembrando que esse vídeo é uma continuação direta dos dois primeiros que já tem aqui no canal, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá assistir e depois voltem para ver esse. Então, sem mais delongas, bora nessa. Logo após a Kuroi ter sido sequestrada, o Geto e o Gojo eles se reúnem para decidir o que eles vão fazer. E eles sabem que a culpa de tudo aquilo foi deles, porque eles subestimaram o inimigo. E mesmo assim eles conseguem montar um plano para agir. E a Rinko ela quer participar daquilo, porque ela quer salvar a Kuroi. E com isso eles acabam aceitando com que ela participe. Mesmo com o Gojo ali ainda tentando ser durão com ela, mas ele acaba aceitando. Os três conseguem salvar a Kuroi. E depois disso, o que eles vão fazer? Curtir umas férias na praia, ficando na de boa, sem preocupação nenhuma com o inimigo, com nada. Mas essa falta de preocupação deles tem um motivo, e o Geto explica isso, porque antes deles irem para lá, eles investigaram tudo o que tinham para saber. Todas as pessoas com quem eles tiveram contato, então eles sabem que ali não tem inimigos por perto. E também, para ajudar na proteção, eles chamaram ajuda, e essa ajuda é o Nanami e outro colegial do primeiro ano, que é o Haibara. E ali, mesmo sendo muito novo, o Nanami já tinha aquela cara surrada de quem tá cansado e não dorme há uns 2 dias. Ah, e ele já era resmungão também, dentro daquela época. Enquanto isso, o Satoru e a Rinko, eles estão se divertindo ali, brincando na praia. E mesmo com o Geto avisando que já tinha dado a hora deles irem, o Gojo ele escolhe esperar e ir apenas no outro dia, para que a Rinko se divirta mais. Mesmo assim, o Geto ainda está preocupado com ele, porque ele estava com sua técnica ativada há mais de um dia direto, sem descanso. E o próprio Gojo disse que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar, porque se algo acontecesse, ele poderia contar com o Geto para ajudar. A parceria dos dois é muito forte, e com isso eles passam todo o resto daquele dia aproveitando, se divertindo, visitando vários locais, e a trilha sonora nessa hora é simplesmente magnífica, é um deleite para os ouvidos, e todas aquelas paisagens que eles vão vendo um após o outro, aquário após aquário, é tudo magnífico. Já no outro dia, quando eles finalmente chegam à escola, que eles passam pela barreira do Tengen, o Satoru ele finalmente se sente à vontade e desativa os seus 6 olhos. E bem nessa hora, uma espada atravessa o seu peito. E quem tinha feito aquilo era o Toji, que finalmente tinha entrado em ação. E ele mesmo, depois de ter apunhalado o Satoru, ele começa a explicar que no passado ele foi visitar, só de brincadeira, a criança que tinha nascido com os 6 olhos do clã Gojo. E aquela foi a primeira e única vez que alguém conseguiu notar a sua presença. E por isso que ele criou esse plano, para desgastar o Gojo física e mentalmente, levando ele ao seu limite para aí sim ele poder agir. Os dois juntos conseguem afastar o Toshi por um momento, e o Gojo manda o Geto proteger a Rinko, que ele iria ficar ali e lutar contra aquele cara. E assim a luta dos dois começa, com o Gojo entendendo que aquele cara era totalmente diferente do resto, porque ele não tinha nenhum pingo de energia amaldiçoada no seu corpo, e por isso ele não sabia dizer qual era a sua localização. E juntando isso com a velocidade absurda que o Toji tem, o Gojo estava completamente perdido, qual cego no tiroteio. Então, em um ato quase de desespero, ele resolve limpar toda uma área em volta para evitar ataques surpresos. Mas, para surpresa dele, vários corpos amaldiçoados aparecem, fazendo com que ele fique distraído. Quando ele pensa que o Toji utilizou aqueles corpos de distração para poder ir atrás da Rinko, ele acaba se distraindo e tenta ir atrás dela. Mas o Toji aparece bem na sua frente e, utilizando a sua espada, ele consegue quebrar o ilimitado do Gojo, conseguindo assim acertar ele bem no seu pescoço. O Gojo ele ainda tenta revidar, mas o Toji ele só termina de rasgar, literalmente de uma ponta a outra ele rasga tudo. E depois disso ele ainda faz vários cortes
um em seguida do outro, não dando nem chance pro Gojo fazer alguma coisa contra ele. E ele começa a explicar que aquela espada era uma ferramenta amaldiçoada de grau especial, a lança investida do céu e da terra, e o efeito dela é a liberação forçada de qualquer técnica amaldiçoada ativa, por isso que ela conseguiu quebrar o ilimitado. Mas o Gojo ele já estava caído no chão, aparentemente morto, então não adiantou nada essa explicação, porque ele explicou para um cadáver. Já no outro lugar, a Rinko ela se despede da Kuroi e ambas começam a chorar muito, é realmente uma despedida muito emocionante. E segue em frente só ela e o Geto. E chegando lá, ele diz que ela pode seguir em frente e ir até o Tengen, ou voltar para Kuroi. E ele também diz que já conversou com o Gojo e eles combinaram, antes mesmo de conhecer a Rinko, que só iriam ajudar a fazer essa assimilação se a garota quisesse. Mas se ela não quisesse isso, eles seriam contra. E eles dois se juntaram e decidiram isso, decidiram que iriam respeitar a decisão dela. Ela começa a pensar em toda a sua vida, em como ela viveu apenas por aquele momento, mas o que ela quer de verdade é estar junto com as pessoas que ela ama, que ela gosta, e é isso que ela decidiu que quer viver, e o Geto, ele aceita essa ideia dela, e chama ela para voltar para casa, esticando a sua mão para ela, e bem na hora que ela iria levantar a sua mão para pegar, ela é atingida na cabeça por uma bala. Sim, é chocante essa cena. Sai de uma cena mó fofinha, dando esperanças para alguém que já iria morrer, entre aspas, para ela morrer de verdade. Ou seja, um completo choque. Isso é Jujutsu, se acostume. E quem tinha feito essa tramóia toda era o Toji, que aparece dizendo que conseguiu cumprir o seu trabalho. E o Geto, ele fica ali em pé, em completo choque, perguntando o que ele estava fazendo ali. E o Toji diz que se ele estava ali, quer dizer que ele conseguiu matar o Gojo. O Geto, ele prepara suas maldições e ataca. E assim, a luta dos dois começa. E o Toji, depois de desviar de todos os ataques, ele explica sobre as barreiras do colégio. Mas, como ele não tem energia amaldiçoada nenhuma, ele é considerado invisível para essas barreiras. Por isso que ele pode transitar para cima e para baixo ali. Mas ele anda com armas que possuem essa energia amaldiçoada, e com elas ele não seria considerado mais invisível, e para isso ele carrega um espírito amaldiçoado que consegue guardar objetos dentro de si. Então ele coloca armas dentro desse espírito amaldiçoado e depois engole o espírito, deixando ele dentro do seu estômago, porque assim o espírito vai fazer parte do seu corpo. Então, como ele é um homem invisível, o espírito também, de certa forma, se torna invisível dentro do seu corpo. E assim ele consegue também utilizar suas armas com energia amaldiçoada. O Toji ainda tenta continuar falando, mas o Geto já corta logo ele, diz que não quer escutar e pergunta como que ele sabia qual porta era certa, porque naquela barreira do Tengen existem várias portas e cada uma leva para um caminho diferente, tendo apenas uma correta, que é exatamente a que o Geto entrou. E ele diz que tiveram cuidado para apagar todos os seus rastros de energia amaldiçoada, então não tinha como ele saber qual era a porta certa. Mas para o Toji, rastro de energia amaldiçoada nem faz diferença, ele só seguiu pegadas e cheiro, coisas que todo humano possui e que alguns feiticeiros acabam esquecendo disso. O Geto ele também pergunta sobre a Kuroi, e o Toji diz que matou ela porque não queria ela atrapalhando toda aquela situação. Então a luta dos dois retorna, e é uma luta muito linda, com o Geto invocando várias maldições, uma seguida da outra, e o Toji tancando todos aqueles ataques ali com um sorrisão no rosto, simplesmente sensacional. Até que uma dessas maldições que ele invocou conjura um domínio simples que acaba prendendo o Toji ali. E ele, muito rapidamente, descobre uma forma de se livrar daquela situação. Mas tudo aquilo era parte do plano do Geto, para roubar a maldição do Toji. Mas, para sua surpresa, o espírito, mesmo sendo de um nível muito baixo, nega ser absorvido pelo Geto. E o Toji aproveita essa distração e dá uma de Elon Musk, fazendo um X bem no meio do peito do Geto. Essa daqui quem entendeu, entendeu. Com o Geto derrotado, o Toji fala que não cortou fundo o bastante para matá-lo, por não saber o que pode acontecer com os espíritos amaldiçoados que ele tinha absorvido depois que ele morrer. Talvez eles tivessem se soltado todos e seria um caos absoluto que iria atrapalhar ele.
e ele não trabalha se não recebe. E depois de dar um chute no rosto do Geto, que estava ali apagado no chão, ele se lembra que tem um filho. Incrivelmente ele se lembrou só nessa hora, não sei porquê. O Toji ele leva o corpo da Rinko para o seu empregador, que lá ele começa a falar sobre quando o culto das estrelas foi fundado, que eles sempre adoravam o Tengen, mas agora eles iam conseguir adorar o seu deus, porque ele não ia se fundir com uma impureza que é a Rinko. Mesmo o amigo do Toji falando que se o Tengen perder o controle, a sociedade humana vai acabar, o cara não tá nem aí, porque se for pra eles morrerem, eles vão fazer isso sem reclamar, ou seja, os malucos são uns completos lunáticos. O Toji e o seu amigo, eles saem de lá e ele aproveita pra perguntar por que ele não matou aquela empregada. Mas o cara disse que ele fez isso pra eles terem algo em troca caso tudo desse errado. E os dois continuam conversando ali até que eles se despedem e cada um vai para um lado. Enquanto o Toji estava caminhando, de longe ele avista uma pessoa, e era o Satoru Gojo, que ainda estava vivo para surpresa dos dois. E o Gojo explica que na hora que foi atingido, ele parou de tentar revidar e começou a se concentrar na técnica de reversão de feitiço. Ele também dá uma aula básica sobre energia amaldiçoada, falando que ela é uma energia negativa que fortalece o corpo, mas não cura. Por isso que ele tem que multiplicar ela por ela mesma para sim obter uma energia positiva. É só se lembrar do menos com menos é mais. O Gojo diz que é mais fácil falar do que fazer, mas agora ele tá completamente louco, em um estado completo de euforia. A luta dos dois recomeça, só que dessa vez o Gojo ele tá conseguindo desviar dos ataques, e ele também consegue utilizar a técnica de reversão de feitiço, o vermelho, a mesma que ele tinha tentado fazer antes, mas não tinha conseguido, e dessa vez deu tudo certo. O Toji ele consegue sair ileso daquele ataque. O cara é um completo monstro e ele começa a pensar sobre os poderes do Gojo, do ilimitado que evita dele ser atingido, ou do azul que atrai as coisas e do vermelho que repele qualquer coisa. E para ele isso não é problema algum, porque ele já conhece todas essas técnicas, mas alguma coisa no seu inconsciente diz que tem algo errado, como se seus instintos tentassem alertar ele, mas o Toji não dá ouvidos a isso, e com uma corrente na sua espada, ele começa a atacar à distância, mas o Gojo ele vai desviando de todos aqueles ataques em uma paz absurda, como se nada daquilo fosse alguma coisa para ele. Ele começa a pensar na Rinko e pede desculpa para ela, porque naquela hora ele não estava nem zangado por ela. Era como se o mundo todo ficasse confortável para ele. Então, com uma mão para cima, apontando para o céu e a outra para baixo, ele diz que entre o céu e a terra a única glória é minha. E fazendo esse resumo aqui, eu descobri que essa frase foi dita por Buda. Sim, é uma frase bem famosa, dita por alguém que é considerado um deus, então já sabe, né? Não é à toa que essa frase foi dita logo depois de um despertar tão absurdo como o que o Gojo teve nesse momento. O Toji ele volta a atacar, mas dessa vez o Gojo ele pensa que as vantagens de ter uma técnica herdada era que elas vinham com um manual de instrução. Mas a desvantagem era que essas informações elas vazam muito facilmente. E ele sabe que o Toji era do clã Zenin, por isso que ele sabe muito sobre as suas técnicas. Mas até mesmo no clã Gojo, poucas pessoas sabem sobre isso. E juntando as suas duas técnicas, a atração do azul e a repulsão do vermelho, ele forma o vazio roxo. E essa sim é uma cena muito linda, porque é como se o mundo todo tivesse parado, tivesse em câmera lenta pro Gojo. É como se o mundo fosse dele. Tudo tá se indicando para isso, como se ele fosse o ápice, como se ele estivesse agora no ápice do mundo Jujutsu. E no meio daquele ataque, o Toji pensa que tem algo errado aí, porque ele não trabalha de graça e que geralmente ele falaria isso e iria embora. Mas por ter aquele que provavelmente é considerado o feiticeiro mais forte do mundo na sua frente, ele acabou ficando, porque o Toji queria derrotá-lo, porque assim ele estaria derrotando o ápice do mundo Jujutsu. E também ele poderia derrotar o seu clã, o clã Zenin, o clã que o rejeitou. Tudo para afirmar sua existência. O corpo dele é mostrado
e tá faltando uma boa parte que foi arrancada com aquele ataque do Gojo. O Gojo ele se aproxima para saber se ele quer falar alguma última coisa. O Toji diz que não, mas nessa hora vem na sua cabeça o Megumi, e ele diz que daqui a 2 ou 3 anos o seu filho será vendido ao clã Zenin, e que é pro Gojo fazer o que ele quiser com essa informação. E depois de falar isso, ele morre ali mesmo, ainda em pé. E apesar de tudo que ele sempre falou de como ele agiu, o seu último pensamento foi em seu filho, querendo o bem dele, porque ele não quer que ele vá pro clã Zenin. Depois disso, é mostrado o Getou e ele acaba encontrando a maldição que ficava com o Toji. Ela estava ali ferida, cortada ao meio, se rastejando, e ele acaba chamando a atenção dele. Ele segue em diante e acaba encontrando uma sala, onde havia várias pessoas que estavam aplaudindo a morte da Rinko, enquanto Satoru segurava o corpo dela nos seus braços. E aquela é uma cena totalmente bizarra pro Getou e ele fica completamente espantado. E o Gojo diz para eles irem embora, para eles voltarem pro colégio. Ele também pergunta se o Geto não quer matar aqueles caras que estavam ali, porque do jeito que ele estava agora, ele nem ia se importar se alguma coisa acontecesse com ele. Mas o Geto, ele é contra essa ideia, porque ali só tinha pessoas comuns, que os chefes que realmente conhecem o Jujutsu, eles já tinham ido embora há muito tempo, e os dois saem de lá junto. No episódio seguinte, começa com o Gojo finalizando o seu treinamento, porque agora ele descobriu uma forma de utilizar o ilimitado quase o tempo todo, gastando o mínimo de energia possível, e ele não fica preocupado em fritar o seu cérebro por causa da energia amaldiçoada reversa que ele pode gerar dentro de si. E agora ele também pode utilizar simultaneamente o vermelho e o azul. E o que falta é a expansão de domínio e o teleporte de longa distância. Mas isso ele vai conseguir com o treinamento. Palavras dele mesmo. A partir de agora, a gente vê o ponto de vista do Getou sobre toda aquela situação. Ele falando que o Satoru ficou muito mais forte e agora ele faz todas as suas missões sozinho. A Shoko, ela também não é mais mandada em missões perigosas. Então, ele também tem que fazer as suas missões sozinho. Ele começa a falar de como aquele verão foi difícil, porque os espíritos estavam aparecendo feitos vermes e que ele tinha que exorcizar e absorver. E repetir isso de novo, e que as maldições tinham gosto de pano sujo, porque, lembrando agora, o poder do Geto é absorver essas maldições, e ele literalmente tem que engolir elas, então ele sabe o gosto que ela tem. E assim, ele começa a se perguntar por que ele ainda está fazendo isso. Ele começa a duvidar da sua escolha, porque ele quis ser um feiticeiro para salvar pessoas, mas desde aquele dia, ele não tem mais certeza se esse é o certo. Mas, ao mesmo tempo, ele se força a continuar o trabalho de feiticeiro. E isso, querendo ou não, vai desgastando ele. E até que um desses dias, ele acaba encontrando o Haibara. E os dois tomam um refrigerante ali junto enquanto conversam. Até que a Yuki chega ali perguntando qual era o tipo de mulher do Geto. Coisa que ele não responde. E os dois eles ficam ali conversando. Ela revela que não se dá bem com a escola Jujutsu porque o que eles fazem ali é tratar um sintoma. E o que ela quer de verdade é criar um mundo onde as maldições não nasçam. E ela vai explicar isso, mas primeiro ela pergunta pro Geto o que são os espíritos amaldiçoados. E ele diz que são criaturas que tomam formas quando a energia amaldiçoada que vaza dos humanos se acumula em um determinado sentimento. Sabendo disso, para ela há duas formas de evitar com que maldições nasçam. A primeira é eliminar toda a energia amaldiçoada do mundo, e a segunda é fazer com que todas as pessoas consigam controlar sua energia amaldiçoada dentro de si. E para ela, a primeira era a que daria certo. E ela já tinha até mesmo um caso modelo, que era o Toji, que foi a única pessoa que, nas suas pesquisas, que ela conseguiu encontrar que não tinha nenhum pingo de energia amaldiçoada no seu corpo. E graças a esse fato, ele se tornou uma espécie de super-humano, com todos os seus 5 sentidos ligados no máximo. Ela também fala que não era uma vergonha perder para ele. Ela também diz que já tinha tentado estudar o Toji, mas ele acabou negando, e agora só resta a segunda opção. E para isso ela explica que maldições não nascem de feiticeiros, devido a ele saber controlar sua energia amaldiçoada. Então o Geto, ele dá uma leve sugestão.
pergunta se não seria melhor matar todos aqueles não feiticeiros. E para surpresa até do próprio Geto, a Yuki diz que sim, seria uma boa ideia. E essa também seria a forma mais fácil de alcançar o seu objetivo. Mas não dá para sair por aí eliminando as pessoas assim não. Mas agora ela quer saber dele se por acaso o Geto odeia os não feiticeiros. E o Geto responde que não sabe, porque para ele, os feiticeiros existiam para proteger os não feiticeiros. Mas agora, esse conceito já está mudando na sua cabeça. Agora, ele já não sabe qual lado ele deve estar. Mas a Yuki fala que ele está dividido. Uma parte odeia os não feiticeiros e a outra rejeita esse ódio. Mas, dependendo de qual lado ele escolher, ele se sentirá inteiro e acabará com toda essa angústia que ele está sofrendo. Então, depois disso, os dois se despedem e o Geto ele acaba recebendo a informação de que o Haibara, que tinha ido para uma missão que de certa forma seria super simples, ele acabou sendo morto por causa de humanos. E para piorar, em uma das suas missões, ele acaba encontrando duas garotinhas que tinham sido presas por conseguir usar a energia amaldiçoada. E as pessoas daquela vila tinham maltratado elas. E isso foi o prego no caixão para a loucura toda do Geto. E naquela noite, ele eliminou todos os não feiticeiros daquela vila. E passou a ser considerado um criminoso condenado à morte. Quando o Satoru ele recebe essa notícia, ele se recusa a acreditar que seu amigo seria capaz de fazer tamanha crueldade, até mesmo ao ponto de assassinar os seus próprios pais. E enquanto estava na rua despreocupada, a Shoko acaba se encontrando com o Geto ali muito casualmente e eles trocam uma ideia ali de boa. Ela é muito tranquila em relação a ele e com isso ela acaba ligando pro Gojo, avisando que encontrou o Geto e estava em tal lugar. E os dois se encontram ali no meio da multidão e a primeira coisa que o Gojo quer saber é explicações, mas o Geto só diz que ele já sabe de tudo, não nega nada, ele fez realmente todas aquelas barbaridades que diziam que ele fez. O Satoru ele diz que é impossível fazer algo assim, eliminar todos os não feiticeiros do mundo, mas o Geto diz que o Satoru gosta de dizer que é impossível algo que seria muito fácil para ele fazer. Ele questiona sobre a sua força e sobre a força do Gojo, porque se ele fosse mais forte, esses ideais que ele tanto almeja seriam mais certos de se conseguir. Mas foi esse o caminho que ele escolheu trilhar. E o Geto sai de lá, no meio da multidão. O Gojo ele ainda tenta impedir, mas ele não consegue fazer nada, que ele ainda considera o Geto o seu amigo. O Miyagi ele vem para conversar com o Gojo para saber por que ele não foi atrás do Geto, mas o Gojo ele diz que não quer conversar e o professor ele entende isso. Ele fica ali acompanhando o Satoru só para refletir, para estar ali, para ser um apoio para ele. Por outro lado, o Geto assumiu o controle do que antes era conhecido como o Culto das Estrelas. Sim, aquele mesmo que mandou matar Ringo. E aqueles que foram contra essa ideia acabaram sendo eliminados. E com isso ele conseguiu pessoas para seguir ele e dinheiro através dessas pessoas. Já o Gojo, ele vai atrás do Megumin e ele explica toda a situação que aconteceu com o pai dele e com o clã Zenin. Mas o Megumi ele não quer saber do seu pai, porque faz tanto tempo que ele não vê que já tinha até esquecido do rosto dele. Então o Gojo vai até o assunto principal e pergunta o que ele quer fazer, se ele quer ir pro clã Zenin, se ele quer ficar ali de boa. E o Megumi pergunta se ele for pro clã Zenin, a Tsumiki vai ser feliz. E com toda a sinceridade e convicção do mundo, o Gojo diz que não vai ser feliz, nem adianta tentar nem nada. Mas ele já sabe o que fazer com o Megumi. Ele tem que se esforçar um pouco mais, ficar um pouco mais forte, mas o Gojo vai ajudar ele nesse ponto, terminando aqui todo o passado do Gojo. E eu gostei que no finalzinho do episódio é mostrado meio que o Gojo ele ali dormindo no futuro, junto com o Itadori, a Nobara e o próprio Megumi. E é como se todo aquele passado tivesse sido apenas um sonho que ele teve. Eu não sei se foi isso realmente que eles quiseram fazer. Eu simplesmente gostei dessa parte. Espero que vocês também tenham gostado. Se assistiu até aqui e ainda não deixou o like, recomendo que deixe. É uma ordem. Assista nossos outros vídeos que vão estar passando aqui na tela nesse exato momento. Comentem e no mais. Era só isso. Valeu, falou.